Então, antes de começar, gostaria que vocês já baixassem a planilha da aula de hoje. O link é bit.ly/adf_excel4, tá bom? Para quem ainda não tem familiaridade, é só pegar esse link aqui. Vou até colocar de novo no chat. E você vai e cola no seu navegador, tá? Ele vai abrir uma pasta do Google Drive, e aí é só vir aqui fazer download. Se você não estiver conectado, é só clicar aqui no botãozinho de download, que vai ter do lado superior esquerdo, tá bom? Então, enquanto vocês baixam a planilha aí, aqui quem fala é o professor Bruno Minami. Hoje nós estamos na quarta aula de Excel. E, enquanto vocês baixam, eu vou passar algumas iniciativas, a atualização das iniciativas que a Academia do Futuro está fazendo, né? Então, desde março, os jovens da Academia do Futuro, eles estão procurando oportunidades para a gente continuar se conversando. E aí criaram-se 3 eixos: o eixo educacional, o eixo de colaboração e o eixo de entretenimento. Todas essas novidades, elas estão sendo divulgadas no Facebook da Academia do Futuro, e gostaria de falar para vocês que no eixo educacional surgiram 2 novidades, principalmente o especialista e conversando com a academia. O especialista já fala um pouquinho mais. O conversando com a academia, ontem nós tivemos uma conversa com o Bruninho, o levantador e capitão da seleção brasileira de voleibol. Foi muito bacana, né? Até a Fofão apareceu no final da conversa, foi uma surpresa super. Então, continue acompanhando nossas postagens lá no Facebook, tá? Porque aí você vai estar sempre atualizado das iniciativas da Academia do Futuro. Todas as iniciativas, elas estão no Facebook, o link é bit.ly/df_YouTube, tá certo? E as aulas de Excel, para quem perdeu a primeira, segunda, terceira aula, elas também estão lá no YouTube, tá? Gostaria de lembrar que existe o site comercial Nippon, que é um site gratuito, né? Então, a Academia do Futuro, ela criou esse portal para que todos os associados possam conhecer e contar com o serviço amigo, certo? E existe o Conexão Nippon, que é um site que vem conectando os sócios do Nippon, possibilitando que qualquer um dê cursos, palestras e workshop. E um exemplo foi a Ivânia Amaral, né, que ela se cadastrou, ela é sommelier, e hoje ela tem um espaço lá no canal do YouTube da Academia do Futuro, onde ela está dando dicas. Por exemplo, a primeira aula, ela deu dicas de como que tipo de vinho você deve levar se você for num churrasco, por exemplo, ou se você for numa determinada ocasião. Então, assistam lá essa aula para quem for maior de idade, claro, né? E ela tá super bacana. Tá bom? Então, as aulas de Descobrindo o Excel, elas fazem parte de um conjunto de aulas que estão sendo ofertadas pela Academia do Futuro, com professores todos voluntários, tá? Então, de quartas-feiras, às 11 horas da manhã, a Luma e o Alexandre estão dando aulas de japonês, tá super legal. No final da aula tá tendo um espaço para conversação, então você pode treinar se você está de fato conseguindo falar o japonês. Às 9 horas da noite, de segunda e quarta-feira, o senhor Kazuo Aoyagi está dando aulas de finanças pessoais, e sempre que possível a gente está vinculando o conteúdo que ele tem dado com o conteúdo das aulas de Excel, tá? Às quintas-feiras, nos mesmos dias da aula de Excel, às 13 horas da tarde, a Bia e a Júlia estão dando aulas de inglês, e isso está sendo super bacana também, mesmo para quem sabe inglês, porque também tem um espaço para fala, e está super divertido, né? Então, hoje até teve um joguinho, e eu peguei um gancho da aula delas, para colocar na nossa aula de hoje, tá? Então, às 9 horas da noite, aulas de Excel, e no YouTube, as aulas com a Ivânia Amaral. Então, vamos começar. Para quem ainda não baixou, ou quem entrou agora, o link para baixar a planilha de hoje é o bit.ly/adf_excel, tá certo? Então, antes de começar, eu gostaria de relembrar o que a gente já aprendeu e o que a gente vai aprender hoje. Na primeira aula, nós aprendemos a explorar o Excel, vimos as telas de trabalho, as teclas, né? Lembra Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+Z. Quem ainda não aprendeu, aprenda, decore, isso é importante para a sua vida.
linhas e colunas, células, inserir dados, salvar e exportar. Na segunda aula, a gente aprendeu a formatar, né, editar planilhas, e fizemos a simulação com a festa da maçã. Quem lembra aí? Na terceira aula, na aula passada, a gente mexeu com fórmulas e funções, congelar e filtros. E na aula de hoje, a gente vai aprender a mexer com gráficos e fazer alguns exercícios práticos. Bom, quais são os combinados para que a aula flua de um jeito bacana? Sempre deixe seu microfone no silencioso. Dúvidas e comentários, escrevam aí no chat. E se a aula estiver muito rápida, muito devagar, também escrevam no chat. Tá bom? Vou mandar mais uma vez o link da aula, da planilha aí no chat, só para que quem entrou agora tenha disponível, tá? Ok. Então, começando, eu queria falar, antes de começar, na verdade, eu queria falar para vocês sobre gráficos. Então, aqui a gente vai ter um plano cartesiano, né? Quem lembra aí das aulas sobre Descartes. E aí, todo gráfico ele tem um ponto inicial, que ele vai ser a origem. Normalmente, ele é o número zero. Todo gráfico também tem um eixo, que no plano cartesiano ele é chamado de eixo X, ou eixo das abscissas, certo? Todo gráfico também tem um eixo Y, que é o eixo das ordenadas, né? Quem aí teve aula de matemática recentemente, ou para quem nunca teve essa aula de gráficos, eu vou falar rapidamente sobre isso, não vou aprofundar muito, tá? E se você tiver alguma dúvida, você me pergunta depois, tá bom? E aí, quando a gente traça uma linha no eixo X e no eixo Y, a gente vai ter um ponto, chamado um ponto no de valor X e um ponto de valor Y, certo? E aí eu vou dar um exemplo num gráfico que a gente vai usar na aula de hoje. Vamos supor que eu fiz um gráfico aqui da quantidade de inscritos no meu canal do YouTube. Então, no ponto de origem, que é o ponto, que é o pontinho vermelho que está aparecendo na tela de vocês, ele é o valor zero. Então, depois eu fiz um eixo X com os meses e eu fiz o eixo Y das ordenadas com um total de inscritos, certo? E agora eu quero saber, por exemplo, quantos inscritos eu tinha no mês de outubro de 2019. Então, a primeira coisa que eu faço, eu traço uma linha aqui em outubro de 2019. Depois, eu traço uma linha no total de inscritos. Eu acho o valor de 200. Então, em outubro de 2019, eu tinha 200 inscritos. Vamos supor que eu queira saber quantos inscritos eu tinha em abril de 2020. Eu vou traçar uma linha em abril de 2020 e uma linha no eixo do total de inscritos, que vai dar o quê? 700 inscritos. Então, assim que a gente lê um gráfico, tá? Você sempre traça uma linha no eixo X e uma linha no eixo Y. Normalmente essa linha é imaginária, tá? Essa linha vermelha não existe. Você traça e descobre o valor que você está procurando, tá certo? Vamos então abrir o Excel. Vou só colar mais uma vez no chat para quem ainda não baixou a planilha, tá? Porque a gente vai trabalhar com ela e ela vai ser muito importante para a aula de hoje. Então, só retomando o que a gente aprendeu na aula passada, a gente aprendeu sobre pincel de formatação, lembra que fica aqui em cima, na área no menu superior. A gente aprendeu sobre as alças de preenchimento e o auto-preenchimento. A gente vai trabalhar um pouquinho com elas hoje, só para relembrar. A gente trabalhou com operadores, lembra se era verdadeiro ou falso? Fizemos autossoma, aprendemos sobre a letra sigma, trabalhamos com algumas funções, por exemplo, soma, máximo, média, mínimo, múltiplo, contar números. Para quem não lembra, façam a lição de casa que está lá no Google Classroom. E trabalhamos com congelar e filtros. Lembra dessa tabela do valor do câmbio, né, onde a gente chama a tabela gigantesca, então é importante saber congelar a primeira linha ou as primeiras linhas, e é importante poder trabalhar com filtro, certo? E agora a gente vai entrar na aula de hoje propriamente dita, na aula 4. Todos estão aí com o Excel já abertos? Se alguém ainda não abriu, escrevam aí no chat, tá bom? Que eu vou começar.
Então, assim que vocês abrirem, gostaria que vocês clicassem aqui na aba linha 1, que é a aba de quantidade de inscritos no canal do YouTube. A gente vai aprender a fazer esse tipo de gráfico aqui, ó. Um gráfico de linha simples, tá? Então, no eixo X vai ter os meses, no eixo Y vai ter o total de inscritos. O que você deve fazer para fazer um gráfico é clicar na primeira célula deste gráfico. Nesse caso, vai estar aqui, ó, na célula B7. Feito isso, você seleciona a tabela que você quer que tenha os gráficos. Então, eu selecionei do B7 até o C20. E aí eu venho aqui no menu superior, eu clico em inserir. Feito isso, vai ter aqui uma abinha chamada gráficos. Se você já sabe qual gráfico você quer, já tem alguns gráficos aqui, ó. Por exemplo, coluna, linha, pizza, dispersão, área, barra, tá? Se você ainda está indeciso, clica aqui ó, no gráfico recomendados. Clicou, vai abrir umas propriedades do gráfico, né? Uma janela de todos os gráficos que tem disponíveis no Excel. Tá? Então aqui ó, vai ter na aba gráficos recomendados, o Excel falou, para esse conjunto de dados, eu sugiro que você faça um gráfico de linha, ou que você faça um gráfico de dispersão com linhas retas e marcadores, ou um gráfico de colunas agrupadas, área empilhada. Nem sempre essa recomendação ela está certa, tá? Então, vocês podem vir aqui na aba todos os gráficos. Clicou aqui, vai ter todos os gráficos disponíveis no Excel. Então, coluna, linha, pizza, barra, área, dispersão, ações, superfície, radar e combinação. Nós não vamos ver todos eles hoje, principalmente os de dispersão, ações e superfície, porque eles já são gráficos mais avançados e que exigem conhecimento mais estatísticos e matemáticos. A gente vai aprender os gráficos mais simples e como trabalhar bem com eles, tá? Normalmente, esses gráficos já suprem nossa necessidade em 90%. Então, por exemplo, eu quero fazer aquele gráfico de linha. Eu venho aqui, linha, e aí vai surgir alguns exemplos de gráficos aqui em cima. Ó. Então, vai ter linha empilhada, vai ter linha 100% empilhada, vai ter linha com marcadores, aí vai ter linha empilhada com marcadores, vai ter linha 100% empilhada com marcadores e assim por diante. E vai ter linha 3D também, tá? Mas eu quero fazer um gráfico de linha simples. Então, eu clico aqui no primeiro exemplo, gráfico de linha, né? Seleciono esse daqui e aperto OK. Bacana, né? Você já fez um gráfico. Agora eu pego esse gráfico, vou arrastar aqui mais perto da minha tabela. Certo? Feito isso, eu vi que esse gráfico, o tamanho dela ficou pequenininho, né? O que eu posso fazer para aumentar? Primeira coisa que eu sugiro que você faça. Sempre que você for aumentar o tamanho de um gráfico, você selecione o Shift no seu teclado. Então, segura a tecla Shift, e aí com o mouse, você vem aqui na bordinha do seu gráfico e aumenta ele. Tá? Por que eu falo para segurar o Shift? Porque ele aumenta na proporção que ele entende que é o padrão ideal, né? Aquele padrão perfeito, digamos assim. Né? Se você, por exemplo, vê o tamanho do seu cartão de crédito ou o tamanho da sua carteirinha da escola, eles normalmente têm a mesma proporção. E aí, no gráficos do Excel, a mesma coisa. Ou a tela do seu computador, por exemplo, ele vai ter a mesma proporção do seu cartão de crédito, da sua carteirinha, né? Porque ele já existe um padrão que foi estipulado para que seja o melhor possível para ser visto, tá? Então, sempre que possível, aperta a tecla Shift para seguir sempre esse padrão e não mexer nas proporções. Se eu não apertar o Shift, o que acontece? Olha só, eu posso diminuir só a altura do gráfico, ou eu posso diminuir só a largura do gráfico. Mas aí fica aquela coisa esquisita, né? Fora do padrão, digamos assim. Tá bom? Outra tecla de atalho que eu gostaria de ensinar para vocês é o Alt.
O Alt, ele está perto do seu botão de Windows no teclado, né? Está perto do Ctrl. Se você segurar o Alt e arrastar o seu gráfico, veja que ele vai dando umas travadas, né? Mas essa travada é para que você tente colocar sempre no tamanho, nas dimensões da célula. Então, vamos dar um exemplo. Ó. Eu estou segurando a tecla Alt, vou vir aqui do lado direito do gráfico, tá? E vou diminuir ele. Veja que ele está diminuindo de acordo com o tamanho das células, certo? Ele está entrando dentro do tamanho das células. Vou diminuir agora a altura dele, ó. Certo? Isso sempre segurando o Alt, tá bom? Então, qual que é a importância disso? Para deixar o design mais bonito, né? Vamos supor que você vai apresentar essa planilha para o seu chefe ou na escola, né? E aí, ao invés de você deixar ela largada aqui, você segura o Alt e alinha com o tamanho das células, tá bom? Ok, feito isso, eu ainda acho que o tamanho desse gráfico está pequeno. Tem como aumentar e deixar como se fosse em tela cheia? Tem sim, senhor. Você clica com o botão direito em cima do gráfico e vai aparecer a opção mover gráfico. Feito isso, vai aparecer uma janelinha falando assim, ó, escolha o local onde o gráfico deve ser posicionado. Então ele está falando aqui, ó, o objeto ele está em linha 1, que é na aba 1, tá? Mas não é aqui que eu quero. Eu quero criar uma nova planilha, quero que ele esteja numa nova aba e que o nome dessa nova aba ela vai chamar, por exemplo, gráfico YouTube. Tá? Então, aqui você coloca o nome dessa guia, né, dessa abinha que vai ficar aqui embaixo. Aperta OK. E ele vai jogar esse gráfico, ele vai mover esse gráfico para uma nova aba, para uma nova planilha. Tá? E aqui sim, agora sim ficou numa altura, numa largura ideal para mim trabalhar. Feito isso, pessoal, se eu estiver muito rápido devagar, escrevam aí, tá? Vou seguindo, porque a aula de hoje ela é mais pesadinha. Eu vou clicar no gráfico e vai aparecer aqui na aba superior as ferramentas de gráfico. Vai aparecer as abas Design e Formatar, certo? Então, clicou em Design, aqui do lado esquerdo vai aparecer um botão de Adicionar elemento gráfico. Feito isso, vai aparecer a primeira opção, é Eixos. E aí vai estar escrito, ó, horizontal principal e vertical primário. Se eu selecionar esses dois, ele vai tirar os eixos aqui de baixo. Lembra que tinha o eixo X, o eixo Y, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas? Ele tirou esse eixo. Mas todo gráfico, ele precisa, sim, ter um eixo, porque senão, quem for ler esse gráfico não vai entender nada. Tá? Então, feito isso, tendo os eixos, todo gráfico também é importante que ele tenha os títulos dos eixos. Então, eu vou colocar um título no horizontal principal, um título de eixo no vertical principal. Tá? Aí vai aparecer aqui embaixo do gráfico, título do eixo. Eu venho aqui, seleciono ele e mudo. Vou escrever meses. Aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, vai aparecer também o título do eixo, que é o padrão do Excel. Você vem aqui, seleciona ele e escreve quantidade de inscritos. Pronto. Agora, qualquer um que olhar para o seu gráfico vai entender que no eixo de baixo são os meses. No eixo das ordenadas, no eixo Y, é a quantidade de inscritos. O que mais que é importante adicionar? É importante adicionar o rótulo de dados. Então, você vem aqui adicionar elemento gráfico, rótulo de dados e coloca. Se você quer no centro, esquerda, direita, acima, abaixo. Normalmente a gente coloca acima. Tá bom? O que é esse rótulo de dados? Deixa eu voltar aqui rapidinho para a tabela. O rótulo de dados é quantos inscritos tem em abril, quantos inscritos tem em maio, tá bom? Então, aqueles mesmos números que estão na tabela aparecem aqui no gráfico agora.
Tá certo? Poxa, né? Mas ficou muito pequenininho o tamanho da letra, né? Como que faz para aumentar? Então, de novo, clica aí no seu gráfico e aí você vem aqui na aba Página Inicial, lá no menu superior, na aba Página Inicial. Feito isso, lembra como que você fazia para aumentar o tamanho de uma letra? Você vem aqui no campo das fontes, né? E aperta no A mais, que é aumentar o tamanho da fonte. Então veja que ele vai aumentando o tamanho, certo? Vou deixar aqui no 16. Eu acho que 16 nesse caso tá bom, tá? Agora, eu acho que esse azul não está combinando muito bem, né? Eu não queria que essa linha fosse azul. Tem como mudar? Tem sim. Então, você vai, clica na linha e vai selecionar os rótulos dos dados. Feito isso, clique com o botão direito em cima do gráfico e aperte a opção de formatar a área do gráfico. Vai abrir aqui do seu lado direito algumas opções, tá? Ou tem outra forma de fazer isso. Eu vou fechar e eu vou clicar duas vezes em cima do gráfico, certo? Ele também abre essa área de formatar a área do gráfico, tá bom? Feito isso, eu quero formatar, eu quero pintar a linha. Então eu tenho que selecionar a linha que eu quero mudar. Então eu clico em cima da linha e aí vai aparecer aqui, ó, linha, né? Aqui do lado direito aparece linha. Ele está selecionado como automática. Então, por padrão, o Excel ele já deixa azul, nessa cor aí que está aí. Mas eu quero mudar, então eu aperto aqui, ó, linha sólida. Ok? Apertei, não mudou nada. Por quê? Aqui no balde de tinta, aqui embaixo, está na cor azul. Vamos supor que eu quero deixar vermelho. Então eu clico no balde de tinta e aperto vermelho. Show, ficou vermelho. Um pouquinho mais para baixo tem um botão transparência. Se você clicar nele e ir arrastando, ele vai deixando essa linha mais transparente. Mas não é bem isso que eu quero, então deixe no zero. Na largura, é um campo importante. Por quê? Poxa, eu estou achando essa linha muito fininha. Tem como deixá-la mais grossa? Tem. Vai aqui na largura, ó. Vai aumentando o tamanho dessa largura, tá? Então você vai deixando ela mais grossa. Tipo de composição. Clique nela. Vai estar selecionado o simples, que é uma linha normal. Você pode deixar, por exemplo, dupla. Você pode deixar grossa, fina e assim por diante. Por padrão, sugiro que deixe sempre simples, tá? Tipo do traço. É o seguinte, aqui você consegue deixar ele tracejado, ponte quadrado, só um traço. Então, por exemplo, deixar só o traço, tá? E aí agora fica esses tracinhos. Não fica uma linha contínua, né? Mas voltando, eu também sugiro que deixe sempre no sólido, no simples, tá? O tipo de ponta, aqui a gente não vai conseguir ver, mas depois eu trabalho com vocês esse tipo de ponta. Aí ele pergunta tipo de junção, a gente vai trabalhar isso mais para frente. Tipo de seta inicial, tamanho de seta inicial pode pular. E aí vai ter o tipo de seta final. E aí vai ter umas setinhas nesse tipo de seta final. Seguinte, clica em alguma setinha, por exemplo. Veja aqui no gráfico, no final dessa linha, agora ele colocou essa setinha, que foi o que você colocou, né? Tipo de seta final, certo? Se fosse o inicial, ele faria a mesma coisa, mas aqui no comecinho desse gráfico, tá bom? E aí, vai ter também um botão para você apertar, se você quiser, que é o linha suavizada. Se vocês apertarem aí, a diferença vai ser pouca coisa. Por quê? Esse gráfico, que esse linha suavizada faz? Ele vai deixar o gráfico mais, vamos dizer assim, mais suave, sem muitos ângulos muito pontiagudos, tá? Vai parecer tipo uma minhoquinha, tá certo? Deixa eu só... Aí, voltou. Então, feito isso,
que mais que eu posso fazer com esse gráfico? Eu posso selecionar, por exemplo, eu quero selecionar no 200, então eu seleciono, eu dou 2 cliques, especificamente no 200, tá? E vai aparecer uma bolinha selecionada aqui na série 200, certo? Feito isso, eu vou aqui de novo, ó, do lado direito, formatar ponto de dados, tá? Eu escolho aqui o balde de tinta, e aí vai aparecer para mim a opção agora de marcador. Clico em marcador, venho aqui no opções de marcador e aperto o interno. Vai habilitar umas opções para mim, e aí vai aparecer um quadrado, um losango, um triângulo, um X, um asterisco, um tracinho. Tá? Normalmente, a gente coloca uma bolinha, por exemplo. Então veja que ele colocou uma bolinha, tá lá no ponto 200. Só que ele está pequenininho, então você pode aumentar ele. Vamos deixar no 10, por exemplo. Certo? Aí eu venho na opção de preenchimento. De novo, ele está selecionado no automática. Você pode vir aqui no preenchimento sólido, clique nele e muda a cor que você quiser. Então eu vou deixar, por exemplo, branco. Certo? E aí aqui embaixo vai ter uma opção chamada borda. De novo, clica na linha sólida. Vou deixar na cor vermelha. E vou aumentar a largura dessa borda. Opa. Tá? Então agora eu vou clicar fora do gráfico. Ele mostra como que ficou o meu gráfico. Certo? Então no marcador aqui no ponto 200, eu destaquei este ponto em específico. Vamos supor que eu quero mostrar lá na minha apresentação, destacar esse ponto em 200. Né? A mesma coisa eu tinha feito aqui, ó. Lembra na apresentação? Eu destaquei o ponto 200 e destaquei o ponto 700. Tá? Ok, então a gente já aprendeu a fazer um gráfico, já aprendemos a trabalhar com o básico dos gráficos. Vamos agora na abelhinha. Pessoal, escrevam aí se estiver rápido devagar, tá bom? Selecionando a abelhinha, pode fechar essa formatar forma do seu lado direito. E agora eu quero lembrar vocês de uma tecla de atalho. Vamos supor que eu quero fazer um gráfico com essa tabela aqui, ó. A tabela de quantos brigadeiros o Eric, com K, vendeu por mês. Então, no mês de abril, ele vendeu 80 brigadeiros. No mês de maio, ele vendeu 75, em junho, 60, e assim por diante. Certo? Mas uma tabela, assim, não mostra muita coisa, né? Simplesmente são dados que o Eric foi lá, escreveu quantos brigadeiros ele vendeu por mês, né? E tá difícil da gente entender alguma coisa, tirar alguma conclusão com esse gráfico, certo? Olha, a Stephanie pediu para ir um pouquinho mais devagar, eu vou um pouquinho mais devagar, tá? A Vitória também. Ok, gente, vou um pouquinho mais devagar. Mas vocês já conseguiram chegar aqui nessa abelhinha 1? Desculpa, na abelhinha? Tá ok. Então, só retomando, ó. Essa é uma tabela de quantos brigadeiros o Eric, com K, né? Até eu vou fazer essa brincadeira hoje, porque muita gente não sabe como se escreve o nome do Eric, né? O Eric não é com C, é Eric com K. Então, a gente lembra daquela brincadeira que a gente fez no Kahoot, né? Então, o Eric com K, ele vendeu 80 brigadeiros em abril, 75 em maio, e assim por diante. Mas essa tabela, a mãe do Eric chegou e falou assim: Ô Eric, essa tabela aí não tá me dizendo nada, né? Tá muito difícil de eu entender alguma coisa. O que você vai fazer com essa tabela? E aí o Eric, com K, muito inteligente, ele vai falar assim: mãe, isso aqui eu vou fazer um gráfico com ele. Aprendi na aula do Bruno. Vamos fazer um gráfico. Então, bora fazer um gráfico. Como que a gente faz um gráfico mesmo? A gente seleciona toda a tabela, certo? Mas aí eu queria lembrar vocês
que existe uma outra forma da gente selecionar toda a tabela de forma mais rápida e eficiente. Lembra? Então, primeiro você clica na primeira célula desta tabela. Então, que aqui vai ser no B4. Ok? Agora você aperta o Ctrl, Shift e a setinha para baixo. Ele vai selecionar todo o intervalo dessa coluna, certo? Agora o Ctrl Shift, teclinha para a direita. Então, ele selecionou toda a tabela. No dia a dia, quando você estiver trabalhando com o teclado, se você souber fazer com esses teclas de atalho, fica muito mais fácil. Né? Lembra daquela tabela de cotação do dólar, que era gigantesca? Se a gente tivesse que selecionar toda ela com o mouse, a gente ia ficar 2 anos lá. Né? Mas se a gente aperta Ctrl Shift para baixo, para a direita, para a esquerda, para cima, assim por diante, a gente ganha tempo. Então, eu já selecionei toda essa tabela. E aí eu vou vir aqui em inserir gráficos recomendados. E aí o Excel ele já me dá alguns gráficos. Bom, eu vou querer fazer um gráfico de linha. Então, eu venho na aba Todos os Gráficos, escolho linha e seleciono aqui o gráfico de linha. Tá? E aí, vai ter esse gráfico, vai ter esse pontinho aqui fora da curva, que eu já explico para vocês. Né? E o gráfico, o Eric com K, ele fez esse gráfico. Eu coloquei ele no PowerPoint para facilitar a visualização, que eu quero mostrar a importância dos gráficos na vida de vocês. Então, continue aí no Excel, tá? Mas me assistam aí pelo Google Meets. Só apertar aqui, peraí. Então, a gente chega nesse gráfico, que é aquele gráfico que a gente acabou de fazer, e eu só destaquei alguns valores, tá? Então, por exemplo, como que eu leio esse gráfico? Em dezembro de 2017, o Eric, ele vendeu 120 brigadeiros. Opa, mas eu vi que em dezembro de 2018, o Eric também vendeu bastante brigadeiro, ele vendeu 140. Uma outra curiosidade, que em dezembro de 2019, o Eric vendeu 160 brigadeiros. Então eu destaquei aí, né, os pontos, os ápices, umas bolinhas. A gente aprendeu a fazer agora. Só que eu vi também que em julho de 2017, o Eric vendeu 50 brigadeiros. Uma curiosidade também, que em julho de 2018 foram 55. Quase um terço, né, do que ele vendia normalmente. Em julho de 2019, o Eric vendeu 50 brigadeiros. Então, gente, o que dá para tirar de conclusão com isso? O Eric pode olhar isso aqui e ele falar assim, olha, uma conclusão é que nos meses de dezembro, ou nos meses que estão mais quentes aqui no Brasil, eu vendo mais brigadeiros, certo? Porque, veja, de acordo com toda essa série histórica que nós temos aqui, sempre tem um pico em dezembro, depois cai até julho. Depois sobe de novo até dezembro, depois cai. Então, ele percebe que isso é um fenômeno sazonal. Ou seja, existe uma sazonalidade, existe uma periodicidade. Né? Todo mês de dezembro eu aumento minhas vendas. E todo mês de julho eu diminuo minhas vendas. Certo? A gente pode trocar, em vez de brigadeiro, vamos colocar aqui sorvete. O sorvete acontece isso. As vendas do sorvete, nos meses mais frios aqui no Brasil, não vende muita coisa. Só que, ao contrário, quando fica quente, vende bastante. Né? Então, existe uma sazonalidade. Então, sempre que vocês olharem esse tipo de gráfico, que tiver, por exemplo, um vale e um ápice, vocês tentem associar com uma sazonalidade. Por quê? Pode existir isso. Né? Vamos supor, a gente estivesse falando de dengue. E aqui a linha em azul são os casos de dengue. E a gente percebe, por exemplo, teria poucos casos de dengue em julho. Por quê? Ele é frio. Mas aí, começa a chegar o verão, que é onde começa a chegar as chuvas, e aí começa a crescer o número de casos de dengue. Né? Por quê? Porque começa a chover, e aí os ovinhos do Aedes aegypti explodem e surge o caso de dengue. Certo? Então, existe uma sazonalidade. E aí, se você tem ciência desses dados,
se você sabe que existem sempre esses dados, se o Eric sabe que sempre em janeiro ele vende muito, em dezembro ele vende muito brigadeiro, ele vai se preparar para os meses de dezembro, né? E nos meses de julho, ele pode falar assim, ó, poxa, estou vendo aqui que é sempre no mês de julho que eu vendo pouco. Então, ele pode vender, por exemplo, sopa. E aí ele vai fazer um gráfico totalmente ao contrário, né? Nos meses frios, ele vende muito, nos meses quentes, ele vende pouco. Mas aí, quando ele for vender pouco, ele vende brigadeiro, tá bom? Então, essa é a importância dos dados. E aí, eu destaquei aqui um pontinho, que a gente chama de pontinho fora da curva, né? Sempre que vocês olharem um gráfico também, que ele tem um padrão, mas aí teve um pontinho que saiu fora do padrão. A gente chama ele de outlier, ou ponto fora da curva. Que é o quê? Vamos supor que o Eric, lá em novembro de 2019, ele ficou doente. E ele não conseguiu vender os brigadeiros. Mas foi só em novembro de 2019. Ou, sei lá, nesse mês teve greve dos caminhoneiros e o Eric perdeu, não conseguiu comprar os ingredientes, né, para fazer os brigadeiros. Tá? Então é um ponto fora da curva, é um ponto outlier. Tá? Aí a Carol tá mandando mensagem aqui que de vocês não tem essa quantidade de brigadeiros, né? Deixa eu voltar lá, peraí. Então, Carol, de fato, no de vocês não tem, mas a gente pode colocar. Lembra como que a gente fazia para colocar? Você seleciona o gráfico, vem aqui na aba Design, vem aqui adicionar elemento gráfico e rótulo de dados. E vem aqui agora apertar o botão acima. Certo? Só que aqui na apresentação que eu estava mostrando para vocês, eu só selecionei alguns pontos para facilitar a leitura, né? Quando tem muitos pontos como esse, fica difícil da gente ler, né? Fica muito poluído o gráfico. Você pode clicar em cima dos números, clicar 2 vezes, na verdade, em cima dos números, ele vai selecionar só o número e você pode apagar, apertar Delete, né? Só que, por exemplo, nesse caso, são muitos números. Então, o recomendado é agora você pode apertar Ctrl Z, tá, para voltar. É você selecionar só os pontos que você quer apresentar. Então, por exemplo, eu quero apresentar só esse ápice que teve aqui. Então, eu seleciono só ele, venho aqui adicionar gráfico, rótulo de dados, acima. Aí vai aparecer o número 120. Tá bom? Então, foi isso que eu fiz para que aparecesse esses números aqui e para deixar mais bonitinho, né? E esse gráfico, eu só queria mostrar para vocês a importância da gente fazer um gráfico e da importância da gente entender esse gráfico, né? Que existem alguns padrões que podem surgir, principalmente se for de vendas ou se for de epidemias, né? Algo do tipo. Ok, a gente já aprendeu a fazer um gráfico de linha. Só que a gente fez uma linha só. Tá? Agora vamos na aba linhas. Na aba linhas, vão aparecer quantos brigadeiros cada pessoa vendeu por mês. Quantos brigadeiros o Eric com K vendeu, quantos brigadeiros a Bia vendeu e quantos brigadeiros a Luna vendeu. E aí eu coloquei a Luna aqui, porque na aula de inglês, hoje de manhã, a Luna casou, mas ela não tinha dinheiro para pagar o casamento dela. Então a Luna resolveu vender brigadeiros. Certo? Seguindo, como que eu faço para selecionar toda essa tabela mesmo? Eu clico na primeira linha dessa tabela. Nesse caso, vai ser o B5. Ctrl Shift, tecla para baixo e tecla para a direita. Ok? Só que ele só selecionou, por enquanto, a primeira coluna. Eu quero que todos os 3 apareçam. Então, continua apertando Ctrl Shift, tecla para a direita. Poxa vida, né? Selecionou tudo. Então, não quero selecionar isso total, não quero que apareça total. Eu seguro o Shift e aperto para a esquerda. Tá? Então, ele selecionou só o Eric, a Bia e a Luna. Ok? Selecionado isso, você pode ir com o próprio mouse
você vem aqui em inserir gráficos recomendados, tá? Vem aqui na aba todos os gráficos, vem na aba linhas e seleciona aqui o primeiro gráfico, ok? Vou aumentar um pouquinho mais esse gráfico, segurando o botão Shift. E agora a gente tem a quantidade de brigadeiros que cada um vendeu nesse período, certo? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que para vocês não está aparecendo. Agora foi. Ok. Feito isso, eu estou vendo que a Luna foi a que mais vendeu brigadeiros nesse período. Depois vem a Bia, e depois vem o Eric. E aí teve esse ponto outlier aqui, né? Esse pontinho fora da curva do Eric, que foi quando ele ficou doente. Mas a gente percebe que o padrão de vendas é igual para todo mundo. Os três vendem pouco no inverno e vendem muito no verão. Tá? Então a gente pode associar que sempre que você for vender brigadeiro, no inverno você vai vender pouco e no verão você vende muito. Quando a gente só tinha o dado do Eric, a gente falava, poxa, será que é de fato isso? Ou é porque o Eric se esforça mais, por exemplo, em dezembro, né? Então agora a gente consegue já considerar que esse é um fenômeno que acontece com todo mundo. Aí eu quero, na verdade, eu não quero mais que a Bia apareça nesse gráfico. Como que eu faço? Eu clico no gráfico, venho aqui na aba Design, aqui em cima, tá? E aperto Selecionar dados. Feito isso, vai abrir uma janelinha escrito Selecionar fonte de dados. Aqui do lado esquerdo vai ter entradas de legenda, série, vai ter o nome do Eric, o nome da Bia e o nome da Luna, tá? Feito isso, você clica no nome da Bia, por exemplo, para tirar a seleção dela. Agora só vai ficar selecionado o Eric e a Luna. Aperte OK e no gráfico agora só aparece o Eric e a Luna, certo? A mesma coisa você pode fazer, vamos supor que eu quero deixar só a Luna. Então eu venho aqui, selecionar dados, tiro o Eric. Agora, na verdade, eu quero deixar só a Bia. Então eu venho aqui e tiro a Luna. Tá? Então você consegue mexer com os gráficos dessa maneira. Tá certo? Apertando selecionar dados. Se você também quiser tirar alguns meses, por exemplo, você pode selecionar aqui, ó, do lado direito, no selecionar dados, você tem o rótulo do eixo horizontal, lembra? Do eixo das abscissas, o eixo X, e aí você tem os meses, aí você pode selecionar. No caso, eu não quero tirar nenhum, então eu aperto cancelar. Ok? Então, aprendemos a fazer mais um tipo de gráfico e selecionar as variáveis que a gente quer mostrar. Vamos para a próxima abinha, coluna e barra. Se estiver muito rápido, escreva aí, tá, gente? Sem vergonha. Nessa aba da coluna e barra, a gente vai ter aqui, ó, quantos brigadeiros cada pessoa vendeu por mês na escola A, B, C e D. Então, nesse caso, o Eric vendeu 85 brigadeiros na escola A, 80 na escola B, 65 na C, 95 na D. Tá? E assim por diante. Então, vamos fazer um gráfico, e agora eu quero fazer um gráfico de coluna. Então, como que eu faço um gráfico? Eu seleciono os dados que eu quero. E aí eu deixei o total aqui de propósito. Por quê? Gente, nunca selecione o total se você não quer que ele apareça no seu gráfico. Geralmente, né, como a gente está na correria, muitas vezes a gente vem aqui e seleciona toda a tabela. Mas aí vai aparecer o total, não precisa me seguir, mas só vou mostrar para vocês. Ó. Se vocês selecionarem total, vai aparecer o total. E aí o gráfico vai ficar todo desconfigurado, por quê? Ele está pegando o Eric, a Bia, a Júlia e a Luna, somou e colocou o total também. Bom, não é isso que eu quero, tá? Então eu sempre seleciono os dados da tabela e nunca coloco o total aí, ok? Feito isso, selecionei da coluna C7 até a coluna F11. Venho aqui em inserir
gráficos recomendados, e eu disse que eu queria um gráfico de coluna. Então, todos os gráficos, coluna, vai aparecer agora duas opções. Vai aparecer a opção do eixo, o nome das escolas, ou do eixo X, o nome das pessoas que venderam os brigadeiros. Nesse caso, eu vou escolher o segundo gráfico, deixando o nome das pessoas que venderam os brigadeiros no eixo X, tá? E aí, ele fica aqui. Tá ok? O que esse gráfico quer me dizer? Então, ó, tudo que tiver em azul é a escola A. Então, na escola A, o Eric vendeu aqui cerca de 85. Mas, comparando as quatro escolas, é o amarelo que está maior. O amarelo é qual? A escola D. Então, o Eric ele vendeu mais brigadeiros na escola D. A Bia vendeu mais brigadeiros no azul, que é a escola A. E a Luna também no azul. Certo? Então, esse tipo de gráfico nos permite facilitar a leitura desse tipo de dado. Ok? Agora, aqui embaixo, eu coloquei que o Eric vendeu na escola E, F, J, G, C, H, assim por diante. Tá? E aí, aqui está classificado por ordem crescente. Certo? Lembrem dessa informação. Está classificado por ordem crescente e daqui a pouco a gente vai mexer nela. Então, vamos fazer um gráfico agora de barra com esses dados aqui. Então, eu seleciono toda a tabela, vou aqui em inserir, gráficos recomendados, todos os gráficos, e aperto barras. Tá? E agora vai aparecer assim, ó, no eixo das ordenadas, no eixo Y, vai ter o nome das escolas, ou no eixo das ordenadas vai ter o nome do Eric. Eu vou querer o nome das escolas, a primeira opção. Aperto OK. Certo? Então, feito isso, agora eu tenho esse gráfico aqui que mostra que o Eric vendeu muito mais na escola D. Foram o quê? 95 brigadeiros. E, ao contrário, na escola E ele só vendeu 20. Tá? Por que eu falei para vocês lembrarem que aqui está na ordem crescente? Porque desta maneira que a gente fez, deixou tudo na ordem crescente, o gráfico vai aparecer dessa forma. Eu vou ensinar vocês a inverter, aparecer primeiro o menor valor aqui em cima e o maior valor aqui embaixo. Uma das opções que a gente pode fazer é o seguinte: primeiro, seleciona a coluna dos números de brigadeiros vendidos, que é a coluna D. Depois, seleciona a coluna das escolas. Ok? Feito isso, você clica com o botão direito, vai aparecer a opção classificar. E agora você coloca do maior para o menor. Tá? Então ele remodelou e agora aparece no gráfico do menor para o maior. Certo? Podemos continuar? Vamos lembrar uma opção, uma função que a gente aprendeu na aula passada, que era a opção de filtrar. Quem lembra de como fazer para filtrar? Seguinte, você selecionava a tabela e aqui em cima, no menu superior, vai ter o botão de classificar e filtrar. Você vem aqui e aperta filtro, certo? Agora vai aparecer uns botõezinhos no cabeçalho dessa tabela. Vamos supor que eu quero filtrar por ordem alfabética das escolas. Então, a primeira vai ser a escola A, a segunda B, a terceira C. Deixa eu só voltar aqui para o André pegar. Peraí, ó. Apertei Ctrl Z, tá? Então, ó, essa é a tabela que a gente tem. Só que nessa tabela tá filtrado, né, tá classificado
da ordem decrescente, do maior para o menor. Eu quero agora classificar pela ordem alfabética das escolas. Começar a escola A, B, C, D e assim por diante. Como que eu faço? Tem aquela opção de classificar, que eu mostrei para vocês, ou tem a opção de eu selecionar toda a tabela, venho aqui no menu superior, né, na aba da página inicial, e clico no botão de classificar e filtrar. Aí vai aparecer o botãozinho de filtro. Clico nele. Ok? Posso seguir? Apareceu o botão de filtro. Eu venho agora, clico no primeiro filtro e coloco classificar de A a Z. Pronto. Ele colocou na ordem alfabética das escolas. Tá certo? Só lembrando, né, de como que a gente usava essa opção do filtrar e classificar. Vamos prosseguindo. Na próxima aba, na aba da pizza, a gente vai ter algumas informações aqui, ó. E eu quero relembrar com vocês como que eu fazia para somar o total de brigadeiros que o Eric vendeu, o total de brigadeiros que a Bia vendeu, que a Luna vendeu, e assim por diante. Então, por exemplo, do Eric, qual que era a função para somar todos os brigadeiros de um intervalo, por exemplo? Quem lembra? Eu podia fazer igual mais esse, e ir infinitamente, né? Mas não vou fazer dessa maneira. Ou eu posso fazer igual a soma, certo? Quem lembra, se escrever, por exemplo, salsou e apertar o tab. Opa. Peraí. Oxi. Escrever som, né? E apertar o tab. Ele já entende que é o soma que você quer e já abre o parênteses. E aí eu quero o intervalo de abril de 2018 a abril de 2020 aqui do Eric, certo? Então vai ficar C6 até C30 e dou Enter. Ok? Agora eu quero somar o da Bia, eu venho aqui soma da Bia. Ou, quem lembra, a gente pode usar a alça de preenchimento, né? Aqui no lado inferior direito dessa célula tem um quadradinho. Se você colocar o mouse em cima dela, vai aparecer um botãozinho de mais. Clica em cima dele e arrasta para a direita. Certo? Ele já colocou aqui automaticamente. Já preencheu automaticamente o que a gente queria. Ok. Aqui embaixo eu já tinha deixado uma fórmula pronta, que é uma fórmula de percentual. Quantos por cento que o Eric vendeu, quantos por cento a Bia vendeu, quantos por cento a Luna vendeu. Tá? Não vou me aprofundar muito nessa fórmula, porque envolve aí mais matemática e para quem ainda não aprendeu é mais complicado. Mas vamos fazer um gráfico com essa segunda tabelinha aqui do percentual. Eu seleciono toda essa tabela, venho aqui em inserir, gráficos recomendados, clico em todos os gráficos e agora pizza. Ok? Clico no primeiro aí que aparecer. Certo? Ok. E agora apareceu um gráfico de pizza. Por que ele chama gráfico de pizza? Porque ele parece uma pizza, né? Se você olhar para ele, tem aqui os pedaços da Luna, um pedação da, do Eric, da Bia, né? E aí, ó, de novo, cuidado para não cometer o erro de selecionar o total. Nesse caso, eu selecionei o total de propósito para mostrar para vocês. Como eu selecionei o total aparece no gráfico, né? Não é isso que eu quero, né? Então, eu posso clicar no gráfico e aí vai aparecer essas coresinhas na célula, certo? Uma forma de você mudar que dados que aparecem nesse gráfico é você aqui, ó, clica, por exemplo, no azulzinho, no finalzinho, do lado direito inferior do azulzinho, da célula em azul, tem um quadradinho, tipo daquela alça de preenchimento, clica em cima dele e arrasta para a esquerda. Tá? Pronto. Agora ele já mudou o gráfico, só aparece o Eric, a Bia e a Luna. Tá bom? Como que a gente interpreta esse gráfico? Seguinte,
Aqui, sem os números, está difícil de entender. Então, vamos inserir os rótulos, né? Vamos inserir os dados, os números desse gráfico. Como que fazia isso? Clicava em cima do gráfico, vem aqui adicionar elemento gráfico e rótulo de dados. Aí ele pergunta, nenhum, centro, extremidade interna, extremidade externa, melhor ajuste, texto explicativo de dados, e aí você escolhe o que você quiser. Vou deixar aqui centro. Tá? Isso quer dizer o quê? Como ele está em percentual, quer dizer que a cada 100 brigadeiros vendidos, o que está em cinza? Quem é que está em cinza? A Luna vendeu 42 brigadeiros. A Bia vendeu 31 brigadeiros e o Eric vendeu 27 brigadeiros a cada 100 vendidos. Ou seja, a Luna vende muito mais que os outros. Tá certo? Então, esse é um tipo de análise que a gente pode fazer com gráfico de pizza. E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês sobre o gráfico de pizza. Ele é uma fotografia de um período. Nesse caso, é o período de todo o tempo que eles venderam os brigadeiros. Né? Não dá para fazer um gráfico de pizza com uma série histórica. Vamos supor que eu selecione toda essa série histórica aqui e queira fazer um gráfico de pizza com o Eric, né? Não dá. Tá? E para isso você usa o gráfico de linha, certo? Então, cada tipo de gráfico tem uma função, certo? Depois eu vou mostrar para vocês. Ok, agora a gente vai na aba barra empilhada. Desculpa. Esse é um gráfico que eu já deixei pronto de propósito, porque ele é um gráfico que às vezes ele aparece, né? Mas é um gráfico mais difícil de interpretar. Por quê? O que acontece? Ele é como se fosse um gráfico de pizza, que nem a gente fez agora, tá? Mas na forma de barra. E aí, nesse caso, ele está comparando dois períodos, ok? Então, aqui, ó, ele tá, primeiro gráfico de barra, ele está comparando o período de abril de 2018 a abril de 19. Então, nesse período, o Eric vendeu 28% dos brigadeiros, a Bia 31%, a Luna 41%. No ano seguinte, entre abril de 2019 e abril de 2020, o Eric vendeu 15%, a Bia vendeu 26%, a Luna vendeu 59%. Então, mais da metade dos brigadeiros foi a Luna que vendeu nesse último ano. Tá? Então, a gente faz esse tipo de análise. Tá ok? Como que eu faço esse tipo de gráfico? Tá? Então, a gente não precisa aprofundar muito, mas eu vou mostrar para vocês. Ó. Nessa segunda tabela que tem aqui, eu vou selecionar os dados que eu quero, com exceção sempre do total. Selecionei, vou aqui em inserir gráficos recomendados, todos os gráficos, tá? E aí lembra, eu quero um gráfico de coluna, né? E aí aqui nas abinhas superiores vai aparecer os exemplos de gráficos. E aí eu coloco o gráfico de colunas 100% empilhadas, ok? Eu não quero no eixo X o nome das pessoas, eu quero o período das pessoas para poder comparar. Então eu seleciono o período, né, esse segundo gráfico aqui que aparece, e aperto OK. E aí vai gerar esse gráfico que já tinha deixado pronto, tá bom? Mas aqui eu quis enfatizar para vocês como que eu faço a interpretação desse tipo de gráfico se aparecer um dia na vida de vocês. A gente está acabando. Agora eu vou mostrar para vocês, quero que vocês vão na aba radar. Na aba radar, vai ter aqui, ó, média da pesquisa de satisfação. O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa, tá, com os alunos das escolas que compraram os brigadeiros, o quanto eles estavam satisfeitos de 0 a 10 com a embalagem dos brigadeiros do Eric, com o sabor dos brigadeiros do Eric, com o atendimento, com a propaganda, com o estoque, beleza. Não só do Eric, da Bia e da Luna. Então vamos dar um exemplo, ó. A Luna. A Luna, a média dela para embalagem foi 8. Então, considerar que 0 era muito ruim e 10 é muito bom,
A embalagem da Luna estava boa. O atendimento foi 10, todo mundo colocou 10. Desculpa, o sabor, tá? O atendimento foi 4. Então o pessoal já falou, olha, o atendimento da Luna não foi tão bom. A propaganda da Luna foi 8, o estoque 5 e a limpeza 8. Então é assim que a gente vai interpretar essa tabela, tá? Seguindo aqui, vamos fazer um gráfico com isso daqui, ó. Você seleciona toda essa tabela, ok? Selecionou, venho aqui em inserir, gráficos recomendados, aperto todos os gráficos e vai ter a opção radar. Ok? Feito isso, você seleciona o primeiro tipo de gráfico que aparecer aí, ó. E vai aparecer essa coisa estranha, né? Aumenta. Vamos mover esse gráfico para uma nova planilha. Como que eu faço? Aperto com o botão direito, clico aqui em mover gráfico, né? Ele pergunta onde que você quer deixar. É nessa planilha radar? Não. Eu quero mover para uma nova planilha e escrever aqui, ó, pesquisa. Aperta OK. Pronto. Ele vai te jogar para uma nova área, né? Que eu consiga ver esse gráfico de forma bem melhor. Ok? Todos estão conseguindo acompanhar? Ok, como que a gente interpreta esse tipo de gráfico? Bom, tem muita informação. Vamos um de cada vez. Eu quero selecionar só a Luna, por exemplo. Como que eu faço? Eu venho aqui em selecionar dados, aqui no menu superior, né? Na aba design, selecionar dados. Aí vai abrir essa janelinha, esse pop-up. Você clica no Eric e na Bia para desselecionar eles. Aperto OK, tá? E agora ficou só a Luna. E aí eu vou entender da seguinte maneira, olha, para sabor, tá? Desculpa aqui, ó. Vamos ter um eixo Y imaginário aqui, certo? Vai numa escala de 0 a 10. Então 0 é muito ruim e 10 é muito bom, tá? Então a última linha desse gráfico, ele é nota 10. Então a Luna tirou nota 10 em sabor. Todo mundo acha o brigadeiro da Luna top, muito gostoso. Agora descendo. Para atendimento, a média dela foi 4. Para propaganda, a média dela foi 8. Para estoque, a média dela foi 5. Ou seja, é, muitas vezes a aluna ia vender o brigadeiro, mas ela não tinha brigadeiro para vender. Tá? A média dela para limpeza foi 8. E a média dela para embalagem foi 8. Então, quais são os pontos fortes dela? Está muito aqui, ó, no atendimento, na embalagem, na limpeza e na propaganda. Né? Onde que ela tem que melhorar um pouquinho? Principalmente no atendimento, né? Que foi a pior nota que ela recebeu. Ok? Agora, vamos comparar ela com a Bia. Como que eu faço para selecionar a Bia? Venho aqui no Selecionar Dados, né? Na aba Design, Selecionar Dados, e clico na Bia. Ok, agora a Bia apareceu. E a Luna continua lá. Então a Bia ela teve nota 10 para a embalagem, mas para o sabor deram aqui ó, nota 7. Né? Para atendimento deram nota 6, para propaganda nota 6, para estoque deram nota 1. Então quase sempre a Bia ia vender brigadeiro, mas ela não tinha. Né? E na limpeza ela tirou nota 8. Então diferente do gráfico da Luna, né? A Bia ela é muito forte aqui ó, na embalagem, na limpeza, no atendimento, mas ela tem que melhorar onde? Principalmente no estoque, ou seja, ela tem que arranjar uma caixa maior para vender brigadeiro, por exemplo. Né? E no sabor, ela tem que melhorar um pouquinho. Agora, vamos adicionar o Eric. Vamos lá, de novo, selecionar dados, o Eric. Tá? O Eric já apresenta um gráfico totalmente diferente, né? O forte dele é o quê? Propaganda, é o estoque, é o atendimento, e um pouquinho do sabor. Mas onde que ele tem que melhorar? Na limpeza e um pouquinho na embalagem, um pouquinho no sabor. Tá certo? Então, esse gráfico de radar
É assim que a gente entende, certo? Aqui poderia ser, por exemplo, tem muita gente que faz isso daqui com por exemplo, a sua vida, como que ela está profissionalmente, na fé, né, economicamente, e assim por diante, tá certo? Aí você vai colocando esses dados, ok? Gente, a aula de hoje, por hoje, foi essa, né? Deixa eu passar algumas informações aí do Google Classroom. Por quê? Lá eu coloquei a lição de casa, tá ok? Para quem nunca entrou, o link é o classroom.google.com. O link para entrar, né, a chave de acesso é esse daqui. E eu quero explicar a lição de casa de hoje, tá? Seguinte, vocês vão entrar no Google Classroom, vão aqui em atividades. Ó, gente, para quem não fez atividade 2 e 3, faça, tá? Para aprender e treinar. E aí vai ter a atividade 4. Você vai clicar nela. E aí vai ter um caso mais realista ainda. O que eu fiz? Eu peguei lá no site do Ministério da Saúde o número de casos de coronavírus. Quantas pessoas estão com coronavírus, né? E aqui a data. Então eu quero que vocês façam um gráfico com isso daqui. Vou dar um exemplo, ó. Primeiro, como que eu fazia para selecionar toda a tabela? Eu clico no primeiro dado dessa tabela, na primeira célula dessa tabela, Ctrl Shift, setinha para baixo, setinha para direita, né? E aí, no Google Planilhas, é diferente do Google, do Excel, né? Não tem aquela abinha aqui no menu superior. Tem um menu superior, mas não tem os desenhos. Para inserir um gráfico, você vem aqui em inserir, tá? E vai apertar aqui o botão de gráfico. Ok? Ele vai inserir um gráfico. Eu tinha pedido um gráfico de linha. Ok, é isso que está aqui. Mas vamos supor que eu queria um gráfico de coluna, ou um gráfico de pizza. Então você vem aqui do lado direito, que abre essa janela de editor gráficos, né, e você seleciona o gráfico que você quer aqui. Tá bom? Não vou dar spoiler dos outros exercícios, treinem em casa. Ou, se vocês quiserem, vocês baixem essa planilha ou copiem esses dados para sua planilha no Excel e façam no Excel e me mandem depois. Tá ok? Eu só queria mostrar como que faz para inserir um gráfico aqui nesse Google Planilhas. Então, só encerrando a aula de hoje, nós estamos na 4ª aula de Excel. A previsão era que acabasse hoje, mas a previsão era que acabasse a quarentena também. Como a quarentena não acabou, né, nós temos mais quintas-feiras de quarentena, semana que vem haverá aula, tá? Mas eu também quero saber uma coisa de vocês. Lá no Google Classroom, eu deixei, além da planilha Excel, tem o feedback da aula, tá? E tem uma pergunta que eu deixei, ó. Você tem interesse em continuar com as aulas em Excel? Aperta sim ou não, tá bom? Se você acha que já aprendeu o suficiente, não quer mais aula de Excel, quer aula de outra coisa, aí aperta não. Se você acha que sim, tem interesse de aprender mais coisas, de ir para um Excel mais intermediário, aprender mais fórmulas, aperta sim, tá bom? A partir desse formulário eu vou ter a ciência de que eu devo continuar ou não depois da aula do dia 30, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Se alguém ainda está com dúvidas, né, a aula de hoje foi mais puxada, principalmente porque tem gráficos, então eu tentei acelerar um pouquinho mais ela, mas se alguém ficou com dúvidas, pode me escrever, vai lá no Google Classroom também, pode escrever lá, tá bom? E é isso. Se ninguém mais tem dúvidas, desejo um grande abraço a todos e até semana que vem. Ok? Tchau, tchau.